Amigos que nos acompanham no Diálogo Espírita, nossos desejos de paz e luz. No tema livre de hoje, nós vamos discutir o comportamento popularmente conhecido como lobos em pele de cordeiros. Depois, o Espiritismo responde a situação espiritual dos homens bomba. E em As Razões dos Fatos, será que ciência e religião podem caminhar juntas? Começa agora mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre uma expressão popular, lobos em pele de cordeiros. Mais uma vez aqui comigo a Rose Heidmann e o Gilberto Tomasi para falar desse tema aí. Bom, a gente poderia começar perguntando quem são esses lobos travestidos de ovelhas, né? Então a gente pode dar alguns qualificativos, infelizmente não muito positivos, né? São os enganadores, os mentirosos, os falsos, os fingidos, os traiçoeiros, né? De todo tipo, os que vivem na hipocrisia, se fingindo de bonzinhos, né? Usam máscaras, o verniz social muitas vezes, para se passar por aquilo que na verdade não são. Usam da persona, ocultando a sua verdadeira individualidade. E a gente acaba aprendendo, todos nós acho que temos um pouco disso. Então a gente não está apenas criticando os demais. Muitas vezes a carapuça serve para a gente em maior ou menor grau, quase sempre, inevitavelmente, eu diria até, né? Então muitas vezes a gente dissimula para agradar o chefe, familiares, os pais, os filhos, né? No caso, o chefe são os bajuladores, né, de todo tipo, para ter vantagem de todo tipo. Então, nós às vezes falamos coisas para sermos agradáveis, nós fazemos coisas para adquirir simpatia das outras pessoas ou para angariar alguma vantagem futura, né, motivos interesseiros. E aí eu pergunto para vocês, eu já respondi, vocês podem complementar, quem são? Agora eu perguntaria, onde estão? Não estando aqui, né, Gilberto? Acho um bom começo, né? Eles estão em toda parte, né, Wilson, Rose? Essas pessoas, como você colocou, que se fazem de santa, se vestem bem, falam mansa, tal, eles estão esperando uma oportunidade. Geralmente são mal intencionadas, desculpe. E aí estão por aí, né? E se você der uma abertura, até mesmo em função de você querer ser educado, que às vezes são pessoas conhecidas, pessoas do nosso rol, né? E para você querer ser educado, tratar bem, você acaba se envolvendo. Estão espalhadas por aí, né? Mas são fáceis de reconhecer, né? Porque é como nós, né? Como nós todos, cada um de nós. Enquanto as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? As pessoas concordam conosco, tudo vai bem. Como é que você reconhece, né, uma pessoa que está mascarada? Quando o seu interesse é contrariado. Aí, ou quando elas adquirem poder, de repente, sem parecer ter que prestar contas. As pessoas mostram, né, o que são. Eu digo para os meus alunos da evangelização, os jovens da mocidade espírita sempre, até o traficante do morro é bonzinho com o bando dele, com as pessoas que agradam, que seguem. O diferencial está em nós sermos bons com quem não gosta de nós, não é? Quem contraria as nossas vontades, os nossos interesses, os nossos desejos. Aí é que a gente mostra se é lobo ou é cordeiro. Pois é. Diz que isso é muito frequente nas amizades, né? Os verdadeiros amigos, eles geralmente são raros exatamente por isso, porque a maioria que cerca, especialmente pessoas de destaque na sociedade, pessoas poderosas ou pessoas bem aquinhoadas financeiramente, elas estão cercadas por muita gente. Mas se esse indivíduo levar uma rasteira no poder
ou der um azar na fortuna que ele fique sem nada, evapora por encanto, né? Não, dificilmente sobra alguém do lado dele. Agora eu diria o seguinte, né? O Gilberto falou que estão em toda parte. Estão realmente em toda parte. Estão nas empresas, estão nas igrejas, estão na internet. Nos centros espíritas. Nos centros espíritas. Quando dizem, você não está agindo direito, você não é dos nossos, não está em conformidade com os padrões. É a pessoa que não está seguindo os interesses, não é? De repente pode estar até errado em algumas coisas, mas o fato de ser diferente não quer dizer que não tem direito à sua opinião. Porque a gente tem noção desses falsos cordeiros das coisas mais grandiosas, mas essas coisas pequenas, né? Que às vezes a pessoa acaba se impondo de forma tal para querer tirar proveito de tudo, né? Ser ele o líder, ele que sabe, como você colocou, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Né? Temos que cuidar para não ficarmos. Mas aí que tá, mas aí, como o Wilson falou, nem sempre nós temos respostas. Às vezes, em determinadas situações, o melhor é o silêncio, mas isso não significa dizer que aceitemos. Uma hora ou outra você vai ter que se impor. Né? Fala, olha, não é assim, tal, não deixar... A minha campanha atual é diferente. Eu estou tentando virar cordeiro em pele de lobo. Vai com calma, se você acaba gostando. Vai gostando do papel. Não, é um exagero a figura, né? Sim. Mas os bons não podem ser tímidos. Se eles não forem assertivos e firmes nas suas convicções, eles não são dignos do mandato cristão. Os maus são audaciosos e intrigantes, os bons são tímidos. São tímidos, Às vezes se omitem, né? Covardia também. Agora eu vejo realmente assim, com grande preocupação, quando eu falo nas igrejas, os templos de toda natureza, e você incluiu os centros espíritas, que são as nossas instituições. E realmente é um fato, né? Então, às vezes aquela pessoa vai, e nós mesmo aqui podemos aparecer falando de moral, passando sermão, dando aquela... Lindos discursos. E na prática do dia a dia nós colocamos tudo por terra. Então nós temos que ter essa grande preocupação de manter a coerência entre o que a gente fala, o que a gente aprendeu, o que a gente passa para os outros e as nossas atitudes. E Jesus combatia muito esse tipo de gente, né? Ele, em várias ocasiões, ele, por exemplo, citou os fariseus, ele condenava, né, de uma maneira bastante veemente a conduta dos fariseus, chamando-os de túmulos caiados, de sepulcros caiados, por fora bonitinho, pintadinho de branco e por dentro cheio de vermes, né? Porque quando a pessoa se engana, mas tentando acertar, pensa que está fazendo bem, é desculpável. Mas quem conhece, né, sabe já alguma coisa a respeito da realidade espiritual, dos deveres morais, e usa aquilo para condenar os outros, para, contrariado, ferir, muitas vezes covardemente, não de frente. Começa aquela conversinha por trás, né? A rádio corredora, a má língua, a má notícia distorcida. O que acontece? Transforma todo um ambiente, tumultua. Qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente na igreja. Agora, viu, Gilberto, tem, acrescentando aqui Jesus, né? Ele também, por exemplo, falava que as coisas más não são as que entram pela boca, mas as que saem pela boca. Ou seja, se referindo sabiamente àquilo que nós estamos falando agora, do verbo, das palavras, daquilo que você deixa transparecer. Também dizia que não é pelo muito falar, por bater no peito, por fazer oração de pé, na época das sinagogas, que as orações vão ser atendidas por Deus. Claro. Às vezes a prece mais simples, desde que singela que seja, mas sincera, cheia de sentimento, é aquela que vai encontrar a maior receptividade do alto, né? E o saber calar, isso é uma virtude, né? É uma virtude muito grande. Como falamos há pouco, às vezes o silêncio é a melhor resposta. E eu tenho procurado, e eu acho que é um exercício diário que todos deveriam fazer, principalmente aqueles um pouco mais explosivos, é não deixar deixar sair pela boca aquilo que você quer falar naquele exato momento. Fale no outro dia exatamente do que você ia falar no dia anterior e tenha certeza que vai ser de uma forma mais adequada, uma forma melhor colocada. Então, é aprender, né? Sem abrir mão das suas convicções. Equilíbrio. Porque se você se deixa levar por esses falsos profetas, às vezes as suas convicções também vão por terra.
por um motivo ou outro, você acaba aceitando para não querer brigar, ou para não querer discussão, ou deixa para lá e as suas convicções acabam se perdendo. Então, esperarmos que os outros concordem conosco, não é? É meio utópico, porque cada um tem sua visão de mundo, sua construção interior. Mas silenciarmos as divergências para construirmos juntos mostra o progresso moral. Como é que a gente sabe, não é? Que a pessoa está fingindo ou está trabalhando apenas pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios objetivos? Podemos ver por nós mesmos. Como é que nós somos quando alguém nos contraria? Quando alguém não concorda conosco, não gosta de nós? Somos nós as ovelhas ou somos nós os lobos? Geralmente somos os lobos, né? Então... nossos instintos primitivos ainda são muito fortes, né? São milênios de tentativas e erros de nos transformar, de melhorar. Quando é que, se é que a gente tentou fazer isso? Talvez estejamos fazendo esta reencarnação pela primeira vez, de uma maneira mais séria, mais determinada, como nós falamos no programa anterior. Mas é um compromisso nosso agora, né? Mas é um compromisso, então aí que está. Então o que eu coloco é isso, que esse verniz social ele é rompido às vezes muito facilmente. Enquanto está tudo bem, aquela água tranquila da lagoa, tudo bem, mas se bate um ventinho, a coisa vem lá de baixo, vem com toda aquela lama, toda aquela sujeira para fora. Você passar o verniz sem tirar a ferrugem que está por baixo. Tudo uma chuva, sai tudo. Sabe qual é a pedra de toque para saber se você já tem progresso moral? Eu digo isso nos nossos grupos de estudos espíritas, né? Digo assim, você faz 2 palestras sobre caridade, amor ao próximo, né? Reverência à ideia de Deus, cultivo do bem, e daí vai levar algum familiar fora de hora, sexta-feira de noite ou sábado à noite no supermercado, pior horário. Você fica na fila do estacionamento esperando uma vaguinha. Quando vai abrir uma vaga para você, chega um boizinho e estaciona na sua vaga. Aí, conforme você reagir, você sabe se você já aprendeu a nova lição de Jesus. Nós ainda, para mais um lembrete aqui, a título de exemplo de Jesus, né? Também em relação à caridade, ele dizia, não saiba a mão direita o que fez a esquerda, ou seja, que a caridade seja autêntica, genuína, desinteressada, o bem pelo bem e não esperando, porque isso também é um comportamento do lobo travestido de ovelha. A gente sabe que se diz que a mentira tem perna curta. O Abraham Lincoln tinha uma frase mais ou menos assim, você pode enganar alguns durante muito tempo, você pode enganar alguns durante muito tempo, muitos durante algum tempo, mas você não pode enganar todos durante todo o tempo. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, eu acho que é importante que a gente procure ter essa autenticidade e ser honesto, pelo menos conosco mesmo, né, Rose? Eu acho. Porque não adianta isso de você... Até porque, do ponto de vista espiritual, nós podemos nos enganar aqui mutuamente, entre encarnados. Mas os invisíveis, eles estão vendo. Eles descobrem o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar e muitas vezes nos desmascaram. Ou nos tentam prejudicar sem que a gente tenha até consciência disso, mas pisando nos nossos tendões de Aquiles. Eu acredito que nós temos um compromisso moral, que é nos aperfeiçoarmos, um comprometimento com a causa do bem. Não somos bons ainda, mas temos um comprometimento com a causa do bem, estamos tentando nos transformar. Se nós engajamos a nossa vida nisso, né, estamos fazendo a nossa parte. Agora, sabemos o grau de progresso que nós temos exatamente quando somos contrariados. Aí é que a gente mostra o que já aprendeu. E um dos problemas é que, muito embora nós não possamos também afirmar que é o meio que a gente vive que faz com que nós tomemos determinadas atitudes, mas influencia, porque nós estamos cercados por lobos por toda parte, né? Principalmente em termos de política, não tem como fugir disso. Então, aí você tem que estar em estado constante de vigilância, não aceitar de forma alguma, mas não se portar como tal também, né? Mas não aceitar essas coisas que acontecem. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio, razão e sentimento para poder sair, né? Como agir, né? Qual é o comportamento cristão, né? Você oferece a outra face, né? Jesus falou, mas você não vai ser tolo de ficar expondo você, sua família, sua segurança, né? Sem ter as cautelas devidas. Jamais a agressividade, jamais o revide.
Jamais se preocupar com a calúnia, com a dissimulação, com a hipocrisia, nem para comentar, nem para justificar a sua conduta pessoal. Mas ser fiel, né? Ser fiel àquilo que a gente acredita. Então, Gilberto, para encerrar, não vale o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. De forma alguma. Não pode ser assim, Não pode ser, é muito cômodo, né? É muito fácil, né? Não tem como. Para nós, divulgadores espíritas, a gente está fazendo uma autocrítica aqui também, né? Claro. A gente brinca e tudo, mas fique bem claro que a gente não se coloca melhor do que ninguém, nós somos todos aprendizes, temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, então... Mas hipocrisia, jamais, né? Não, isso é inconcebível. Tem que ser sincero e, como eu disse, especialmente consigo mesmo, porque senão a consciência vai acusar e a gente não vai ter nem condições de um certo dia chegar aqui, como muitos fazem, que usam um certo tipo de mídia, inclusive a televisão, e tem um discurso extraordinário, envolvente, às vezes ultrapassando todos os limites, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral, e depois se descobre que eram sepulturas caiadas. Hipócritas acima de tudo. Meus irmãos, nosso tema livre fica por aqui, segue daqui a pouquinho, depois dos nossos anunciantes do apoio cultural, o Espiritismo Responde. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, vamos dar continuidade ao programa com o quadro O Espiritismo Responde. Hoje nós temos duas perguntas que são interrelacionadas sobre um tema muito interessante e sempre atual, que é a questão do suicídio, e as duas perguntas exigem uma contextualização delas. Primeira pergunta: com relação ao sofrimento do suicida, como ficam os homens bombas que se matam por causa de um aprendizado de uma crença religiosa? Como ficam em relação ao seu perispírito, uma vez que sabe que vai destruir o corpo? Ao adentrar ao mundo espiritual e se sentir vivo, não seria ele recompensado com o paraíso que lhe foi ensinado, uma vez que matou vários inimigos e continua vivo? Bom, o importante é destacar que em qualquer crença, tirar a vida de maneira consciente e deliberada é sempre um erro em relação à lei divina ou à lei natural. Mesmo a religião professada por essas pessoas, esses homens bombas, essa religião também não recomenda o suicídio e considera o suicídio um erro. O que acontece é que fundamentalistas que manipulam a fé e a crença das pessoas acabam induzindo esses seres a cometer tal desatino. Na verdade, o homem bomba, ao proceder dessa maneira e morrer, ele vai desencarnar e levar no seu perispírito marcas muito sérias da destruição que lhe foi causada. O perispírito registrará esses danos. Então jamais ele pensaria estar no paraíso ou estar na recompensa que lhe foi prometido. Muito pelo contrário, ele sentirá as dores causadas pelo registro do seu perispírito e mais, agravando isso, ele também sentirá as energias da dor e do sofrimento que ele causou às pessoas, né? E isso, pela reação de causa e efeito, lhe retornará como um problema bastante sério na próxima encarnação e mesmo na situação que ele se encontra lá no plano espiritual. Portanto, as consequências do ato serão terríveis e ele estará extremamente revoltado e sofrendo em função do ato que tomou. A segunda pergunta
ela é um pouco mais longa. Se uma pessoa estivesse em um incêndio e nesse um grande edifício, e nesse incêndio ela estivesse a ponto de ser consumido por esse fogo e já não tem mais possibilidades de salvação. Em seu pensamento já extinguiu essa possibilidade. Esse indivíduo, sentindo as chamas consumi-lo, poderia saltar do prédio, cometendo assim suicídio, mesmo que seja desespero. Digamos que ele tenha um conhecimento espírita. Ou ele deveria ficar onde está, não é? E morrer dolorosamente por causa das chamas. O que aconteceria em termos espirituais se ele efetivamente viesse pular? Bom, o primeiro é necessário dizer que a responsabilidade é sempre proporcional ao grau de livre-arbítrio que nós temos. Nós temos que partir, claro, do pressuposto que tirar a própria vida de maneira consciente e deliberada, fique muito bem claro, é um erro grave. Mas será que a pessoa nessa situação, vendo a sua vida se esvair, estando em desespero pela chama, pelo calor, será que ele estaria consciente? Será que ele teria condições realmente de tomar decisões de acordo com o seu próprio livre-arbítrio? Ou o desespero já o impede disso? Lembremos que a culpa é proporcional ao conhecimento e à liberdade. Não é? Então, isso precisa ser considerado. Claro que a vontade divina pode se manifestar até o último minuto e mudar destinos, mudar coisas que estão acontecendo. Em tese, a pessoa não deveria cometer suicídio, mas nessa condição específica, dificilmente essa pessoa teria condições de analisar os seus sentimentos, de racionalizar suas emoções e se responsabilizar pela decisão que está tomando. Nesse caso, a sua culpa seria proporcional ao grau de lucidez que ainda lhe restasse numa situação dessas. Sempre lembrando que a culpa, que a responsabilidade é sempre justa e proporcional, ela nunca é absoluta. A justiça divina é perfeita até mesmo nesse caso. Lembramos aos amigos que continuem mandando suas perguntas, que vão contribuir para o nosso programa. O endereço aparece aí no rodapé. Contribua conosco e nós teremos prazer em responder as suas perguntas. Muito obrigado. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está em erro acerca de um certo ponto, ele se corrigiria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Essa frase lapidar de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, está inserida em uma das suas obras, a Gênese, publicada em 1868, no item 55. No dia 4 de fevereiro passado, faleceu aos 99 anos de idade o físico norte-americano Charles Hard Thomas, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1964, que dividiu com 2 colegas russos, por estudos que culminaram com a descoberta do raio laser. Em 2005, ele declarou na Universidade de Harvard o seguinte: olho para a ciência e para a religião como coisas paralelas que a longo prazo devem convergir. O universo é fantasticamente especializado, mas como é que ele surgiu? É a velha história do relógio, os mecanismos do relógio. Hoje em dia poderíamos falar em relação ao computador, mas quem é o relojoeiro? Quem construiu o computador? Alguém deve estar por trás de toda essas engrenagens, de todo esse maquinário, por detrás de toda essa tecnologia. Da mesma maneira, nós, seres humanos, essa máquina extraordinária, como o macrocosmo também. Então, essa história de surgir do nada, por acaso, não é viável. E um número cada vez mais significativo de cientistas admitem a possibilidade de que a religião possa explicar algumas coisas também junto com as explicações científicas. Kardec considerava
exatamente isso como uma das linhas mestras do seu trabalho, dos seus estudos, a fé raciocinada. Para ele, as religiões longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. São palavras textuais. Esse é o meio único de não apresentarem um lado vulnerável ao ceticismo, ou seja, a descrença, né? Então, por isso que as religiões, né, devem se despir dos dogmas, devem abandonar a fé cega que tantos males tem causado à humanidade, inclusive com exemplos atuais, como o Estado Islâmico ou os talibãs no Afeganistão. Esse tipo de conduta, de comportamento de pessoas, de indivíduos ou de grupos, às vezes grandes grupos, só causam malefícios, como já de outrora. Outras religiões também foram marcadas por esse tipo de comportamento, né? Por esse tipo de conduta, por males que, em nome de Deus, se praticou. E Kardec insiste na possibilidade, não na possibilidade somente, mas na necessidade de união entre a ciência e a religião, conforme falou nosso amiguinho, que desencarnou aos 99 anos de idade, e haja sabedoria, haja experiência, né, para ele dizer isso, que a religião é ciência, chegará a um ponto que deverão convergir. Por isso que a gente pensa que essa história de que um Estado deve ser laico e não se misturar com a religião, não se justifica integralmente. Sim, leis são leis, cada um segue a sua religião. Mas os princípios éticos, morais trazidos pelas religiões devem ser trazidos para dentro da vida diária das pessoas, da sociedade. São elas que criam certas trilhas ou certos trilhos pelas quais as pessoas podem pautar a sua existência, a sua conduta, de modo a que se possa viver numa sociedade fraterna, numa sociedade justa. E aqui ficam palavras finais, também em A Gênese ainda, de Kardec a respeito. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. E ainda um último parágrafo. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Em nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Por isso que nós finalizamos essas razões dos fatos, mostrando que sim, ciência e religião podem convergir. Depende de nós, cada um dentro da sua área, fazer o que é possível, mostrar que, afinal de contas, acima de tudo e de todos, está Deus, o Criador de todo o universo. Paz a todos, até a próxima semana.